Vou começar com uma pergunta aqui, minha querida. Quais os cuidados que são importantes tomar ao comprar um imóvel? Olha só, Bom, a princípio, assim, a gente sempre fala que sempre que você for escolher um imóvel, seja ele na planta ou um imóvel pronto, enfim, sempre analisar de onde esse imóvel está vindo, a procedência do imóvel, né? Então, se ele é um imóvel na planta, quem é a incorporadora, quem é a construtora, pesquisa sobre o histórico, vê se há alguma coisa a respeito de inadimplência com cliente comprador, né? Existem alguns registros que é importante a incorporadora, a construtora ter, o alvará de construção, por exemplo. Ainda falando do imóvel na planta, você, como o cliente comprador, ele pode, no stand, ter acesso ao memorial descritivo. Lá no memorial descritivo, ele vai saber quais são os materiais que foram utilizados na obra. Né? Por quê? Porque o imóvel não está pronto ainda, né? Ele está na planta, então não tem como eu entrar e visitar ele na íntegra. Eu vejo um decorado, mas, enfim, o que tem ali dentro, né? Então, aí você dá uma olhadinha no memorial descritivo. Você pode pedir também a planta baixa desse imóvel na planta, né, desse imóvel que está sendo comprado na planta. Qual que é a diferença da planta baixa para a planta humanizada? A planta humanizada é aquela que tem os móveizinhos já colocados, que é aquela planta bonitinha que todo mundo gosta de olhar, né? As caminhas, guarda-roupinhas. A planta baixa é a que tem a metragem dos cômodos e a metragem total da unidade. Então ali você também já começa a ter mais, assim, se familiarizar mais com esse imóvel. Sim. É um dos cuidados. Eu tô fazendo um resumão aqui, sim, tá? Sim, ótimo. Tá? E aí você viu ali a planta do imóvel, você dá sempre uma olhada com relação também à localização. A gente fala, puxa, essa questão da localização, ela é muito fundamental no cotidiano. Você trabalhar perto do seu você morar perto do seu trabalho, isso vai gerar uma economia de tempo, uma economia de locomoção. De paciência. São coisas que a gente não pensa, né? São coisas que às vezes a gente não pensa, a gente na hora não pensa. O cara pensa só no preço, né? Só no preço, né? E dá uma olhada, agora falando dos imóveis, prédios já construídos ou na planta, ainda cabe para todos, que é a estrutura da construção. Então eu tenho, por exemplo, prédios, vou falar de prédios aqui, que são feitos de alvenaria convencional. Então, o que é o prédio em alvenaria convencional? É aquele prédio que o que sustenta o esqueleto da obra são as vigas e as colunas, né? Então, as paredes, elas só entram para preencher esses vãos. E aí, o que eu tenho nessa alvenaria convencional? Eu vou poder ter a possibilidade de reformar com mais tranquilidade o meu apartamento, justamente porque aquela parede ali, ela não faz parte da estrutura, então eu tenho mais mobilidade interna. Os vãos são maiores, então as janelas, as portas, elas podem ser maiores, trazendo mais iluminação e ventilação natural, né? E eu acredito, assim, que no Brasil é muito praticado esse tipo de construção. E tem também a alvenaria estrutural, que aí é o oposto, com as paredes que sustentam. O que pega é que os vãos vão ser menores e que se você quiser fazer a remoção de uma parede, você precisa então colocar ali um suporte que vai sustentar a carga, tá? Cuidados gerais agora, análise da documentação. Então, documentação do imóvel, o documento do imóvel tá legal, os impostos estão sendo pagos, é em condomínio, tem que checar se o condomínio está sendo pago. Dá uma olhada no histórico do imóvel, é quando a gente pede a matrícula do imóvel, então ali tem toda a descrição do imóvel, em que pé que está esse imóvel, né? Então checa essa documentação do vendedor, o vendedor tá tudo bem, tem algo que possa impedir a negociação. E esse impedimento, ele pode ser resolvido em quanto tempo? Então, nem sempre porque há um impedimento, o negócio ele precisa ser cancelado, ele pode ser, muitas das vezes, ele pode ser resolvido e ter continuidade, né? E aí você está olhando também a idade do imóvel, as condições do imóvel e aquilo que eu falei aquela hora da anatomia humana, né? Que é a saúde do imóvel. Então, às vezes eu tenho um imóvel que, na parte de designer do imóvel, ele pode não estar agradando muito. Então, um revestimento ali que incomoda um pouco, um piso que incomoda um pouco, mas eu sei que a parte de hidráulica, a parte de elétrica está ok. Esse imóvel está saudável, a manutenção geral do imóvel está boa.
tranquilo. Vamos repensar aí a parte de revestimento, mas vamos aproveitar para olhar esse imóvel com cautela, porque é um imóvel que merece atenção. Porque geralmente, por que eu estou falando isso? Às vezes a gente pega um imóvel de uma certa idade que o cliente dá uma... esse imóvel eu não gostei e não quer ir por conta de um revestimento. Mas a gente sabe... Se apega em detalhes que não faz diferença, e a gente sabe que a construção é uma construção sólida. É uma construção que você fala, gente, vale a pena que você, assim, é tipo um carro, isso dá o motor do carro, né? Então vai que a pintura você vê depois, sabe? Assim. Então eu acho que esses são os preceitos básicos aí de cuidados na compra do imóvel, tá? Quando você, por exemplo, você falou que o diferencial, obviamente, é a captação, é o estudo. Então você vai captar um imóvel, você vai estudar sobre aquele imóvel. Exato. Muitas vezes o dono para vender, é maravilhoso, é isso, aquilo, tal. Então quando você chega lá, tem uma rachadura, eu tenho que ver, eu tenho que olhar. Como que você avalia, por exemplo, essa rachadura já é um problema estrutural, eu não vou vender essa casa, você fala para a pessoa, como que é esse trâmite? Assim, como corretor, a gente tem até o ponto até onde nós podemos ir, né? Então eu vou até o ponto que me cabe. Então, eu vejo o imóvel e eu sei que eu reconheço ali. Eu consigo reconhecer se tem uma fissura, se tem uma trinca, se ela está na vertical, se ela está na diagonal, né? Então, o que me gera mais suspeita, por exemplo, de problemas de fundação, não é uma certeza, é uma suspeita, são as fissuras, as rachaduras mesmo, as trincas, perdão, fissura ou trinca. As trincas que aparecem na diagonal. Então, aí é aconselhável, sim, estar conversando com o proprietário vendedor, entender há quanto tempo aquela trinca apareceu na parede. Se for preciso, chamar um profissional qualificado para fazer uma análise, sim. Uma análise. Exato, um engenheiro, um arquiteto. O corretor tem sempre os seus parceiros, sabe? Ele tem ali o papel dele, né? E ele tem que conhecer um pouquinho de tudo que envolve uma construção, mas sempre ter os parceiros nos momentos como esse para não dar furo, né? Para não trocar as bolas aí, de repente, até atrapalhar uma negociação por conta de uma informação passada de forma... Não passada por um especialista. Sim. Você comentou da trinca, esse assunto é interessante. A trinca na vertical e horizontal diz muito sobre isso, né? Geralmente quando a gente vê uma fissura, né? A fissura, ela é bem fininha, assim, né? Se eu fosse comparar didaticamente, de forma didática aqui, ilustrando, é como se fosse um fiozinho de cabelo, assim. Sim. Né? Não é um fio, é um pouquinho mais grosso. Isso é a fissurinha, ela vai estar sempre na vertical. Geralmente em torno da porta, janela. Olha, ela pode estar de parede para parede, então essa parede dividindo o ambiente aqui a gente está no estúdio e tem o cômodo ao lado, então ela pode aparecer nessa parede, não necessariamente perto de uma porta. Sim, não certo. precisa estar perto de uma porta necessariamente. Mas ela pode estar perto de uma viga. Ela pode aparecer perto de uma viga. E aí, então, qual que é a diferença dela na vertical e na horizontal? Na vertical, ela é de movimentação de obra. Isso é natural numa obra. Depois de um tempo, a obra ela tem uma movimentação. Ela dilata, alguma coisa assim. Isso aí vai lá e faz um reparo. Sim, é natural acontecer. Quando então é na diagonal, que a gente precisa ter uma atenção mais especial. Mas porque aí a questão é porque aí pode solo. ser fundação. Então. Pode ser um problema na fundação da casa. É uma hipótese, tá? Mas não pode, assim, pode ser também o movimento do solo. O solo fez o movimento. Pode acontecer de ser o movimento do solo. E esse movimento, a gente tem que entender se esse movimento é um movimento que perdurou por um tempo, começou e terminou. Entendi. Ou se ele é só um começo, né? Ou se ele está no começo de um movimento que ainda vai prosseguir. Entendi. E até que ponto isso pode estar abalando a fundação da obra. Ótimo.